Imagine que você está trabalhando, e um belo dia acorda em outro mundo, e que agora você herdou os poderes de um deus. Pois então, o anime de hoje é uma continuação da parte 1 do anime Sekai Yakyoku. Vou estar deixando um card para caso você não tenha assistido, consiga acompanhar a história do começo. Após Allen ter fugido, chega o próximo dia. O pai de Pharma diz a ele que Allen está com febre alta e gostaria de curá-la imediatamente. Ele o instrui a entregar uma poção e uma carta na casa dela, mas quando Pharma observa os ingredientes da poção, ela não passa de uma bebida nutritiva. Em vez disso, ele cria seu próprio remédio, que entrega na casa de Allen. E surpreendentemente, vestida com uma armadura completa, Allen aparece, e suspeita que a poção e o remédio estão envenenados. Mas Pharma garante que não está. Depois, ele pede que ela continue sendo sua tutora. Ela informa que não há nada que ela possa ensinar a ele e o chama de encarnação do pânico. Pharma responde que ele é incapaz de controlar seus poderes e espera que ela seja capaz de ajudá-lo a fazê-lo sem tratar ele de maneira diferente. No dia seguinte, Allen parece ter decidido continuar ensinando Pharma. Ela o leva para uma ilha deserta como precaução por seu imenso poder mágico e eles começam a praticar suas artes divinas. Nos testes, Pharma observa com seu olhar mágico, ou de membros da família, identificando doenças subjacentes. Ele aprende que, se for possível uma recuperação completa da doença, o brilho torna-se branco após a identificação, mas se for impossível, o brilho torna-se fraco. Ele começa a testar seus poderes primeiro criando um creme para um problema de Charlotte. Ele pode produzir qualquer sólido e líquido se souber a composição básica. Ele faz com sucesso um creme curativo e dá a Charlotte. Ele também dá ao resto do pessoal da mansão tratamentos para suas doenças, e todos agradecem. Profundamente, Charlotte explica que eles nunca receberam remédios antes, e a maioria dos remédios é muito caro para os plebeus, até porque poucos remédios realmente funcionam. Neste período de tempo, Pharma resolve tornar o medicamento acessível, independentemente da classe social. No dia seguinte, Pharma descobre que Blanche caiu com varicela e é avisado por seu pai para não vê-la. Pharma fica impressionado por saber desse fato, apesar de só ter sido confirmado recentemente no mundo moderno. Ele vai e desenvolve um tratamento para a varicela e traz para Blanche. Ele pede que ela guarde segredo e passa o resto da tarde cuidando dela, o que surpreende Blanche, que diz que Pharma nunca tinha dado comida para ela ou lido histórias para ela antes. Quando Blanche diz que o ama, dói um pouco ao lembrar de sua própria irmã, que faleceu no dia seguinte. Blanche mostrou uma recuperação completa impressionante, e para seu pai, mais tarde, Pharma cria um microscópio, que lhe permitirá examinar as pessoas sem usar a mão direita, assim como as bactérias. Seu pai o chama e diz que eles têm uma emergência a resolver com a Imperatriz, mas Pharma percebe ele tossindo. Pharma e seu pai chegam ao espólio da Imperatriz Elizabeth II, onde são informados de que a condição de seus pulmões de repente piorou. Embora Pharma esteja inicialmente impressionado com a capacidade de seu pai de examiná-la, ele fica impressionado quando vê seu pai analisando considerando as posições das estrelas durante o diagnóstico. Bruno então inventa uma poção que Pharma identifica como anestésica devido ao cheiro de ópio. Quando o agricultor percebe que eles não pretendem curá-la, mas sim estabilizar seu sofrimento, ele usa seu olho de Deus e identifica sua doença como pneumonia, agravada pela tuberculose. Pois não existe tecnologia de seringa nesta época, ele é forçado a desenvolver uma solução oral, mas sua estrutura complexa torna difícil para ele imaginar. Quando vê os filhos da Imperatriz chegarem ao seu lado e caírem lágrimas, ele se aproxima e pede permissão para tratá-la, mas todos ao seu redor, incluindo seu pai, o repreendem dizendo que não é hora para piadas. No entanto, como ela mesma era uma grande praticante das artes divinas, a Imperatriz vê que Pharma está realmente obstinado, e por isso, permite que ele invente um remédio. Pharma se tranca em um quarto e começa a criar vários medicamentos, para que a bactéria não crie resistência, isonazida, pirazinamida, etambutol e rifampicina para facilitar o processo. Ele desenha sua estrutura molecular em folhas de papel. Seu pai interrompe ele na sala e exige saber que tipo de medicamento farmacêutico está tentando criar. No entendimento deles, pneumonia e tuberculose é incurável, o que impressiona Pharma, pois Bruno conseguiu identificar a doença sem o uso de ferramentas adequadas. Quando Pharma se recusa a responder com clareza, Bruno ataca e exige saber a resposta. Mais uma vez Pharma aponta para seu diário e mente dizendo que tudo foi revelado a ele pelo deus Teos, após o momento que ele foi atingido por um raio. Depois de ver a marca do Teos no livro, Bruno percebe que de alguma forma ele foi abençoado pelo deus. Ele permite que Pharma termine o tratamento e leve para a Imperatriz.
Pharma traz o remédio para a Imperatriz, mas primeiro usa seu microscópio e uma amostra que ele pegou dela. Ele mostra a ela as bactérias dentro dela, o que é um grande choque para ela. Ela também o mostra ao médico da corte, que fica igualmente surpreso. Pharma explica a ela e ao resto do tribunal que a bactéria pode ser tratada e a morte branca, que antes era considerada uma doença incurável, pode ser curada. Bruno, embora ele se gabe de se relacionar bem com seus pacientes, percebe que ele falhou em fazê-lo com seu filho, mas ele reconhece que o Pharma na frente dele não é o filho que ele conhece. Pharma dá o tratamento para a tuberculose de Bruno, que está em desenvolvimento, e pede que ele continue o ensinando. E então, Bruno sorri e os dois apertam as mãos. 3 meses desde o diagnóstico da Imperatriz, Pharma e Bruno trocaram muitas informações. No entanto, Pharma é avisado que, embora identificado como uma encarnação do deus Telos, ele pode pacificar a população. Certos farmacologistas podem achar seus métodos como Harrison, e pode haver um atentado contra sua vida. Pharma parte para a consulta da Imperatriz, onde é cumprimentado por seu filho chamado Noé, quando ele lhe pergunta o que Pharma gostaria como recompensa pela cura da Imperatriz. Pharma diz que gostaria de abrir uma farmácia que atendesse a todos nobres ou plebeus durante o exame. A Imperatriz agradece. Ela diz que Pharma foi capaz de lhe trazer esperança e que reacendeu seu desejo de viver, quando ela começa a se perguntar se ainda está apta a governar depois de ter sido reduzida a um estado lamentável. Certa vez, Pharma a encoraja dizendo que, em primeiro lugar, como mãe, ela nunca poderia ser inútil aos olhos do filho. Meses depois, ela se recupera totalmente e convoca Bruno para discutir Pharma em uma audiência real. A Imperatriz premia Bruno com o território de Márcia, conhecido por seus vastos tesouros de ervas e remédios farmacêuticos, enquanto Pharma é promovido de aprendiz a farmacêutico real, surpreendendo a todos, mas Pharma se surpreende ainda mais quando lhe concede permissão para estabelecer uma farmácia na capital. Os engenheiros pedem a Pharma ideias sobre as plantas da farmácia e ficam intrigados ao verem seus planos começarem a funcionar imediatamente. Quanto ao nome, quando Pharma deixa escapar Farmácia do Mundo Paralelo, os trabalhadores imediatamente o colocam no quadro de nomes. Para sua surpresa, ele é visitado por Veron, chefe da guilda farmacêutica do Vampiro da Gripe Santa, que tenta intimidá-lo e menosprezá-lo devido à sua idade, mas Pharma retruca habilmente a todos os seus insultos e ele é expulso por Allen e Charlotte. Pharma explica que ainda precisa de alguém para cuidar da parte contábil da farmácia. Quando ele chega em casa, ele descobre que Cedric, um gerente de longa data das finanças da propriedade, foi demitido. Desejando contratá-lo como seu contador, ele pede permissão ao pai, que o permite. Além disso, ele dá a Pharma um baú cheio de ouro como capital inicial adicional, um presente que ele aprecia muito. Acontece que a demissão de Cedric foi planejada por Bruno para que Pharma pudesse ter alguém. Ele podia confiar no comando de suas finanças. O negócio não está indo bem há um mês, desde que a farmácia abriu. E Allen explica que os plebeus costumam ir a farmácias antigas, enquanto os nobres simplesmente chamam um médico quando precisam. Além disso, ser filho de um arquiduque faz com que os plebeus hesitem em frequentar sua loja, incluindo medo dos preços e intimidação por um selo real. No entanto, eles trabalham para melhorar a loja. Pharma visita a mãe e o pai, e pedem para eles fazerem uma visita à sua farmácia. O primeiro andar abriga uma sala de produtos, além disso, exibe uma sala de convivência e uma sala de espera. O segundo andar abriga uma unidade de atendimento ao paciente, bem como uma sala de isolamento. O terceiro andar tem uma sala de descanso para os funcionários e o quarto andar tem um laboratório de pesquisa privado para uso de Pharma. No entanto, quando Bruno pergunta sobre o movimento da loja, e Pharma responde que os plebeus não estão entrando, sua mãe sugere que ele ofereça produtos cosméticos que podem atrair plebeus, se os preços forem baixos. Tendo se envolvido com a indústria de cosméticos durante uma pesquisa e desenvolvimento, Pharma vê valor nisso. Além disso, ele compartilha que, a partir de tarde, a sangria se tornou popular entre as mulheres mais jovens por ter a pele pálida, mas o procedimento é perigoso se realizado com muita frequência. Um homem entra na farmácia e pede ajuda, pois sua mulher desmaiou. Pharma não inventa desculpas, ele mesmo vai, e identifica que ela entrou em colapso devido à perda excessiva de sangue da sangria. Ele a traz para sua farmácia, onde cuida dela. Ela é Chloe, filha de um renomado empresário. Ela foi rejeitada por um homem que ela gosta por causa de sua preferência por pele mais pálida, levando-a a procedimentos de sangria. Pharma lhe fornece remédios para sua doença, mas quando ele diz que ela não deve se maquiar, ela diz que não pode viver sem entender suas maquiagens. Ele pede que ela volte para sua farmácia em uma semana,
e ele prepara uma maquiagem segura, assim como um corretivo para ela usar quando voltar. Pharma fornece tudo a ela. Ela precisa de um creme de maquiagem que também proteja contra os raios UV nocivos do sol, pó solto e maquiagem. O removedor é incrivelmente bom, e a farmácia começa vendendo conjuntos de maquiagem para plebeus na rua e eles são um sucesso instantâneo. A farmácia está inundada de clientes, e eles mal conseguem acompanhar o aumento repentino da demanda, desapontados porque os kits de cosméticos estão esgotados novamente. Chloe sugere que a farmacêutica abra uma subsidiária que se concentre apenas em cosméticos, um empreendimento que ela está feliz em financiar e fornecer. Dessa forma, Chloe estabelece um segundo local para as farmácias cosméticas, e convida mulheres com vastos conhecimentos médicos, mas que foram despedidas devido a partos, o que agrada a Pharma, já que ele deseja que tenham as licenças de maternidade e familiares necessárias para continuarem trabalhando. Uma segunda pesquisa realizada por Charlotte revela que eles finalmente se tornaram conhecidos e respeitados, e prometem continuar melhorando a loja. Em uma cena pós-créditos, Pharma fornece brilho labial à Imperatriz, o que faz seus lábios brilharem muito para seu deleite, e ela agradece por proibir o uso de mercúrio e chumbo em produtos cosméticos. No entanto, a Imperatriz avisa de que os outros comerciantes não aceitarão que seus negócios sejam levados à beira do colapso. Como resultado, em resposta, Pharma diz que vai liberar os métodos de produção de determinados produtos que impressionam a Imperatriz. Além disso, ela pede que ele aumente os preços de seus produtos, pois também está arruinando a economia dos plebeus, que não podem competir com preços tão baixos. Pharma reconhece e aceita. O novo território de Bruno é uma bela costa litorânea, importante porto comercial apontado como porta de entrada do Império, além de grande produtor de ervas medicinais. Ele visita a praia, onde vê Charlotte e Blanche fazendo um castelo de areia. Quando começam a brincar na água, Pharma lembra-se da irmã, com quem costumava ir à praia com muita frequência no verão. Ela é impedida de entrar no mar por não ser alta o suficiente. Pharma promete que no ano que vem ela pode ir. No entanto, o próximo ano nunca chega, pois ela logo morre de sua doença. Pharma é subitamente alertado ao som de Blanche sendo levada pelas ondas, e Pharma mergulha. Ele expressa o sentimento de que não quer perder uma segunda irmã. Pharma fica furioso com as ondas. Furioso ordena que o próprio oceano vá embora, e ele cria uma área que oblitera toda a água, criando um local onde eles poderiam andar no fundo do mar. Allen fica aterrorizada com a demonstração de poder de Pharma, e o questiona sobre o que era esse poder, quando ele diz que poderia ser um atributo negativo. Com o uso da arte divina, Allen explica que os atributos certamente reduzem a quantidade de uma substância. No entanto, o que Pharma fez foi aniquilar completamente uma porção do oceano naquele dia. Pharma reflete que ele evaporou completamente o oceano, incluindo o sal dentro dele, e algo pode estar errado. Ele poderia ter evaporado a água dentro do corpo de Blanche. Junto com Allen, mais tarde, a igreja de Santa Gripe do Império recebe um relatório de um arquiduque sobre um menino sem sombra, evaporando completamente uma parte do oceano. O bispo os instrui para encontrar o menino sem sombra. De volta na farmácia, eles desfrutam de um negócio rejuvenescido e Allen comenta que eles podem não conseguir fechar novamente por algum tempo, quando Pharma percebe homens de túnica branca olhando para ele. Ele se aproxima deles, mas eles saem rapidamente. Depois que Charlotte sugere, eles informam os guardas, e Pharma concorda. Em uma manhã, uma carruagem carregada de pedras bate na farmácia. Um ato descarado, que deixa Bruno furioso, chamando de guerra contra os Médicis. Pharma vai checar a farmácia, mas antes de sair pergunta se ele tem algum suspeito. Quando Veron e os homens do manto aparecem em sua mente, ele conta a seu pai. No entanto, ele diz que ele precisa de mais tempo para coletar informações. Bruno lhe deseja segurança e se apressa em informar o palácio sobre o incidente. Ao chegar à farmácia, ele está desanimado com o dano causado, mas pelo menos a sala de composição está ilesa. Logo depois, os frequentadores da loja começam a aparecer para mostrar seu apoio e fazer o que podem para ajudar a consertar a farmácia, que emociona a Pharma. Ele logo é chamado a socorrer uma garota em perigo. No entanto, é uma armadilha, pois ele está cercado de inquisidores do Reino Sagrado, que o identificaram como o Menino Sem Sombra, e isso encerra o anime. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e se inscrever, é rápido e com isso você ajuda a continuar trazendo mais vídeos para o canal. Conto com o apoio de todos vocês, deixem nos comentários mais sugestões do que querem que traga. Muito grato, até a próxima!